Fala aí, galera histórica, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rodrigo Bastos, sou professor de História e hoje vamos conversar sobre a vacina do Covid-19, mas não sobre a vacina, sobre o lugar que produz a vacina do Covid-19. Um assunto atual, o Instituto Butantan. O que é esse instituto? Como nasceu esse instituto? Então, antes de qualquer coisa, roda a vinheta que a gente já vai conversar. Nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu like, deixa também aqui a sua inscrição para vocês não perderem nenhum conteúdo aqui do canal, conteúdo super atual, que pode cair numa prova em conhecimentos gerais, em vestibulares, que pode haver de ter durante o ano. Então já fica aqui comigo para a gente começar essa história incrível. Mas como tudo começou? Começa com Rodrigues Alves, gente. Rodrigues Alves, esse que eu já comentei em dois vídeos do canal. De epidemias no Brasil e da revolta da vacina. Tem dois vídeos que vai estar aqui em algum lugar aqui em cima. Vocês clicam e assistam para vocês terem uma bagagem histórica para entender esse vídeo. Mas então, o Rodrigues Alves, ele já era muito conhecido, já desde a época da monarquia. Ele era um monarquista, ele era a favor ao império. E ele era presidente da província de São Paulo. É como se fosse um governador atualmente. E ele sempre foi ligado a questões sanitárias. Porque a filha dele morreu com febre amarela. E isso deixou ele surtado. E ele se dedicou a vida toda para as questões sanitárias no Brasil. Em 1888, ele ganhou o título de Conselheiro do Estado do Brasil. Isso foi dado pela Princesa Isabel na época. E em 1889, quando foi proclamada a República, ele virou um republicano por adesão. Era assim que chamavam ele, porque ele se declarava monarquista. E nos 45 minutos do segundo tempo, ele meio que traiu o império e virou republicano. As pessoas chamavam ele de republicano por adesão. Mas então, ele virou ministro da Fazenda após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente, né? E ele virou ministro da Fazenda do Floriano Peixoto e depois de Campos Salles. Mas ele sempre foi ligado a questões sanitárias. Ele fazia os projetos econômicos, mas a cabeça dele sempre foi para questões sanitárias no Brasil. E em 1890, ele, na frente do Ministério da Fazenda, ele decide fazer o projeto de substituição de mão de obra escrava. Então ele vai atrás de imigrantes. É quando vem a imigração italiana. Foram mais de 100 mil pessoas, 100 mil italianos que vieram ao Brasil. Só que quando eles chegam aqui, ele constrói uma hospedaria de imigrantes e essa hospedaria começa a ter um surto de cólera. Começa a matar os italianos que estavam morando ali. E a Itália começa a parar de mandar sua população para trabalhar para o Brasil com medo de dizimar todos aqueles que vinham para o país. Então, o Rodrigues Alves decide criar em 1891 uma inspetoria de saúde que era chamada de Inspetoria de Higiene. Não havia nada na Constituição do Brasil sobre higiene, porque a Constituição do Brasil praticamente foi um copia e cola da Constituição dos Estados Unidos, tanto que se chamava Estados Unidos do Brasil. Então o Rodrigues Alves decide mudar isso. Ele faz a inspetoria de higiene e São Paulo toma a frente nessas questões sanitárias no Brasil. No mesmo ano, essa inspetoria de higiene muda o nome e começa a se chamar de Serviço Sanitário de São Paulo.
E em 1893, com esse super surto de cólera que começou a ter em 1891, também surge um outro surto no país, que era de peste bubônica, gente. Em 1891, começa a ter um surto de peste bubônica na China, isso, gente, na China. É esse país que a gente conhece muito bem atualmente. E a China fazia negócios com a Índia. Então, a peste bubônica começa a ir para a Índia. A Índia fazia negócios com os Estados Unidos. E os Estados Unidos faziam negócio com a Europa, principalmente com Portugal, que era onde os imigrantes italianos iam para Porto para vir para Santos. E começa a surgir a peste bubônica no Brasil, os ratos que vinham de lá. E ali começa a dizimar as pessoas ali em Santos, porque esse projeto sanitário começou em São Paulo. Em Santos não havia esse projeto sanitário, era só um estado que tinha a inspetoria, né? Que tinha o serviço sanitário. E ali começa a surgir muitas mortes, começa a surgir ratos mortos, ratos começam a morrer. E ali eles precisavam investigar o que estava acontecendo com os ratos, com as pessoas que estavam morrendo. E sim, gente, se vocês estão perguntando se essa peste é a mesma peste lá da Idade Média que dizimou a Europa, exatamente. Que as pessoas usavam aquelas máscaras esquisitas. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que vai estar aqui em cima sobre a bizarra máscara da peste negra. O Brasil teve a peste negra, um surto, uma epidemia terrível que matou milhões de brasileiros na época. E aí mandam um funcionário, né, do Serviço Sanitário de São Paulo para Santos para investigar essas mortes. E quem era essa pessoa? Era o Adolf Lutz. Gente, esse homem era uma mente brilhante que nós tivemos aqui no Brasil. Os pais dele eram suíços. Eles vieram como imigrantes em 1850. Na época, começou a ter um surto de febre amarela aqui no Brasil. E os seus pais também tiveram medo, porque ao mesmo tempo começou a ter um super surto de cólera também no país. No auge do Império começou a ter essas epidemias no país. Então os pais dele resolveram tirar ele do país. Ele tinha 2 anos apenas. E aí ele vai para a Suíça. Ele estuda lá na Suíça. Ele estuda na Inglaterra. Só que ao auge da sua juventude, aos 25 anos... ele resolve voltar ao Brasil e resolver as questões sanitárias que aqui tinham. Então, ele depois, gente, para vocês terem ideia, ele é conhecido como o criador da medicina tropical e também ele é o pai da epidemiologia no Brasil. Esse homem era incrível e ele fica à frente nas questões sanitárias do país. Aqui ele funda um laboratório de bacteriologia e ele fica à frente a esse laboratório. E ele junto com Rodrigues Alves, obviamente. Foi em 1897 que esse laboratório foi fundado. Ele resolve convidar alguém para ficar com ele, para alguém brilhante como ele, ficar à frente desse laboratório que era o Vital Brasil. Gente, o Vital Brasil ele era descendente direto do Tiradentes. E também ele era primo-irmão do Venceslau Braz, que virou um dos presidentes do nosso país. Então esse homem também é um homem com uma mente incrível que nós tivemos a oportunidade de ter como sanitarista do nosso país. Então temos o Adolf Lutz e o Vital Brasil. E eles foram para Santos investigar as questões dos ratos. Dos ratos morrendo e matando as pessoas que estavam ali, para ver se era peste bubônica. E depois, quem se une a eles lá em Santos é o famoso médico Emílio Ribas. E com esses 3 também se une o Oswaldo Cruz, gente. Olha esse quarteto de médicos que nós tivemos no nosso país. É um ataque de seleção brasileira na medicina, né, pessoal? É tipo a seleção brasileira de 1970 com Pelé, Garrincha e tudo mais, só que na nossa medicina. Então eles descobrem realmente que era a peste bubônica e começam a procurar soluções.
Eles quatro fundaram o Laboratório Antipestoso em 1898. Só que eles não tinham um lugar específico para começar a investigar situações, epidemias, fazer vacinas. Então foi cedido a eles a fazenda Butantã, pessoal. Butantã, essa fazenda que era uma fazenda milenar desde as épocas dos Tupinanquins aqui no nosso país, porque Butantã significa terra duradoura. E quando uma palavra em Tupi-Guarani tem duas sílabas repetidas, como tantã, significa que é algo aumentativo, então significa terra duríssima. E essa terra, que depois de ser desapropriada dos Tupiniquins e dos Guaianazes que viviam nesse local, quem virou dono dessa fazenda foi o Afonso Sardinha. Após a morte do Afonso Sardinha, foi cedido para os jesuítas que vieram a São Paulo catequizar os indígenas. Após a extinção da Companhia de Jesus, que era dos jesuítas, foi cedida a Companhia City de Melhoramentos. Essa companhia que criou ali a região do Morumbi, pessoal. Só que ali começou a ter corrupção e tudo mais, e aí foi desapropriada a fazenda e não tinha mais dono. Era um lugar que era desapropriado, onde o governo não fazia nada. E ali foi cedida ao Adolfo Lutz para ser o lugar onde fosse investigado as questões sanitárias do Brasil, de São Paulo. E ali começa o Instituto Butantã. E, gente, além de ser um instituto para estudos dessas questões de epidemias, de surtos que aconteciam no país, virou a primeira escola que dava aula de manhã para crianças e à noite para adultos. O Vital Brasil, ele era totalmente obcecado por questões de serpentes, cobras do país. Porque, gente, sim, havia os surtos, as epidemias aqui de cólera, de febre amarela, de peste bubônica, entre outros, o tifo. Só que era totalmente ignorado as questões do sertão. Os sertanistas, as pessoas que viviam no Nordeste, as pessoas que viviam nas florestas, morriam milhares de pessoas por semana em mortes de picadas de cobra. E ninguém investigava isso, ninguém anotava isso, ninguém prestava atenção nisso. Mas o Vital Brasil tinha uma admiração por essa questão e começou a pesquisar sobre. Então ele começa a pagar todos aqueles agricultores e cafeicultores, lavradores que caçassem cobra. Ele começa a fornecer a essas pessoas um recipiente de madeira para colocar as cobras e mandar ao Instituto Butantã. E, gente, com isso ele fez o primeiro local a fazer o soro antiofídico, primeiro local a desenvolver alguma coisa para combater os venenos das cobras, das serpentes. Outra coisa que ele faz é uma cartilha para evitar picadas de cobra. Só que as pessoas que viviam no sertão não sabiam ler, gente. Então ele começa a educar, gente. O Instituto Butantã também é um local de educação, de você aprender sobre as questões das serpentes também. Por isso que ele faz essa escola dentro do Instituto Butantã. E, gente, quando ele faz essas doses de soro antiofídico, o Instituto Butantã teve uma atenção tremenda da Europa e dos Estados Unidos. Foi o primeiro local a fazer soro antiofídico no mundo. Então, as questões da saúde, as questões de desenvolver vacinas, o Brasil ficou totalmente conhecido. Lá os Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, olhando para o nosso país. É uma questão de excelência o Instituto Butantã. Logo depois ele criou um ofidário, um local onde colocou cobras e tudo mais, que hoje, até hoje, tem lá no Instituto Butantã. Uma curiosidade, gente, que em 1991, quando a banda de hard rock Guns N' Roses vem para o país tocar no Rock in Rio, o guitarrista Slash
muito conhecido, faz questão de visitar o Instituto Butantan para conhecer o ofidário, esse ofidário que o Vital Brasil criou, e as pessoas ficaram impressionadas com a conexão que ele tinha com as serpentes, com as cobras que estavam ali. Ele gostou tanto, gente, que em 2010, quando acontece aquele desastre, aquele acidente que queimou diversas serpentes, milhares de serpentes que tinha ali naquele ofidário, ele fez questão de twittar na sua conta, falando da tristeza que era perder tantas serpentes ali naquele local tão majestoso que ele amou tanto. Bom, depois de eles desenvolverem o sonho antiofídico, criar o ofidário, o Instituto Butantan começa a se concentrar também em questões epidêmicas do país. Então, o Adolf Lutz, o Emílio Ribas, o Oswaldo Cruz e o Vital Brasil começam a fazer experiências para provar para o governo que aquilo que eles falavam tinha um sentido em questões científicas, porque ainda tinha aquela coisa das questões miasmáticas, eles acreditarem que essas epidemias eram devido à sujeira, a excrementos, a questões de bactéria. E eles começam a bater na tecla que nem tudo era questões bacteriológicas no país. Então, o primeiro a fazer o experimento foi o Vital Brasil, dele deixar ser contaminado com peste bubônica, para ele provar que a peste bubônica era da pulga do rato, não questões bacteriológicas. E lógico que ali junto estava o Emílio Ribas, estava o Adolf Lutz, estava o Oswaldo Cruz, então cuidaram dele e ele conseguiu ser curado da peste bubônica. Desde o início eles estavam em cima deles. O próximo a provar foi o Emílio Ribas com o Adolf Lutz. Eles foram até Cuba, junto com o Oswaldo Cruz, conversar com o Carlos Feeling. Ele que fez o estudo do Aedes aegypti, aquele que eu já comentei, que era o horrível que vem do Egito, o Aedes aegypti. Ele iniciou um estudo sobre esse mosquito falando que a febre amarela provinha dele e não de questões bacteriológicas. Ele foi muito criticado, só que lá em Cuba as questões de febre amarela tinham abaixado muito por ter escutado o Carlos Feeling. Então eles voltam ao país, o Emílio Ribas, ele faz um experimento. Existia um local aqui em São Paulo que tinha muita febre amarela. Começa a detetizar esses locais e ele percebe que a incidência de febre amarela diminui. Então, para provar, o que ele faz? Ele prende dentro de uma sala por 2 meses com cocô, com lixo, totalmente suja a sala, para ver se eles se contaminavam com a febre amarela. Depois de 2 meses se provou que não foi contaminado com a febre amarela. Então ele colocou 3 voluntários dentro de uma sala com diversos mosquitos, inclusive o Aedes aegypti. E ali os voluntários contraem a febre amarela. Obviamente que eles estavam em cima, esses voluntários não morreram. E eles provaram para o governo que sim, que a ciência estava certa, que não era bacteriológico, existia um vetor, existia um transmissor disso. Então eles provaram por experimento próprio que a febre amarela, a peste bubônica, provinha de um vetor que era a pulga do rato e o Aedes aegypti, dando força ao Instituto Butantan na ciência, em questões de excelência, de saúde no país. Essa questão de excelência que hoje estamos vendo na batalha contra o Covid-19, essa pandemia mundial que estamos enfrentando. E assim foi o nascimento desse instituto fantástico que está desenvolvendo um trabalho excelente nas questões da pandemia do Covid-19 no nosso país. Queremos parabenizar a cada cientista que trabalha dia após dia para desenvolver vacinas, para criar cada vez mais vacinas para imunizar a nossa população, que um dia com certeza estará em livros de histórias, onde o Instituto Butantan também foi um instituto que estava à
à frente dessa pandemia, combatendo essa pandemia terrível que está dizimando a nossa população e que logo, se Deus quiser, vai estar eliminada. Vai ser uma passagem, uma página do livro de nossa história, da história do nosso país e do mundo. Então, pessoal, um grande abraço, fiquem em paz e se superem sempre. Estamos juntos. Até a próxima.